Bom, pessoal, vamos ver como é que a gente faz essa análise, né? A princípio, como é que a gente vai fazer uma análise de uma astrologia mundial, né? A gente tem que sempre comparar o trânsito em questão com o mapa do local onde a gente quer analisar, né? É claro que esse trânsito, né, dessa entrada do Sol em Áries, ele vai acontecer de uma forma aqui, de outra forma em outro local do Brasil, porque o Brasil tem uma grande extensão territorial, né? De uma outra forma nos Estados Unidos, por conta dessa questão que a gente, inclusive, tem um fuso horário, né? É, que o Sol nasce de leste a oeste, então toda a progressão, toda a projeção zodiacal, astrológica, ela vai acontecendo de leste para oeste. Então, aqui eu já compartilhei o mapa com vocês da entrada do Sol em Áries em Brasília, tá? Porque fica mais fácil de a gente obter uma média, sendo o horário oficial, fica mais simples, né? Bom, o mapa dessa entrada do Sol em Áries acontece. Deixa eu ver, inclusive, se vocês estão vendo eu mexer o, o mouse, eu acredito que sim. Acontece aqui, né, bem ao meio-dia e 33, 0 graus e 0 minutos de Áries. Então, ele está no ponto mais alto, em evidência. E o regente desse ascendente é próprio Mercúrio, porque esse ascendente vai abrir a 26 de Gêmeos, né? A gente vai ter alguns assuntos um pouco complicados, porque o regente, simplesmente porque o regente, né, ele está num signo de exílio e queda. Então, Mercúrio estando em peixes, ele fica debilitado. E ele está se encaminhando para uma conjunção com Júpiter, né? Eu já considero uma conjunção, que inclusive está aplicativa, Mercúrio se aplica a Júpiter, e Júpiter está bem fortalecido no seu domicílio. O regente do ascendente sempre vai ditar uma interpretação, é o próprio povo, né? É o próprio ano, uma parcela dessa estação, porque é a entrada dela, é o início dela, então a gente vai ter esse significado. Então, essa aplicação a Júpiter significa talvez essa busca por significados jupiterinos, né? E ao mesmo tempo, estando Júpiter aqui, de certa forma prejudicando o próprio Mercúrio, né? É como se ficasse um pouco descompensado. Então, assuntos jupiterinos são inclusive, Júpiter está regindo a casa nova, então é a fé, a religião, podem ser líderes religiosos, pode ser chuvas, que Júpiter significa também, uma aparente liberdade ou abundância, né? Um aparente coletivismo e assuntos humanitários, que inclusive se assemelham aos assuntos desse aparente aguardeiro, né? Do próprio signo de Aquário, que é o homem com o jarro. Inclusive, a gente vai ter três constelações envolvidas aqui, a de Pégasus, né? A constelação de Capricórnio e a constelação de Aquário, onde a gente vai ter algumas ativações de estrelas fixas, né? Dentro dessas constelações, é, que trazem essa aparente ilusão, né, do que está acontecendo. Claro que quase todas as estrelas fixas trazem significados bem complicados e difíceis, né? Enfim, é bem difícil. Mas voltando aqui para Mercúrio e Júpiter, né? Só aí eu já falei assim, não, não pode ser. Ai, meu Deus do céu, o povo iludido, né? Então, assim, não acreditem em tudo que ouve, em tudo que vê, as notícias vão continuar confusas, né? Até porque o próprio regente da 10 ele tá na casa 8 que é uma casa de dificuldade, uma casa assim oculta, o signo está interceptado, indicando uma dificuldade de expressão, né? E é como se ele tivesse sob o comando de Saturno, sob o comando de algo que é o próprio regente da casa 8, né? Porque a gente vai ter a cúspide ali com Capricórnio. Então, é como se tivesse algo por trás, né? E peixes, por mais que tenha significados muito bonitos, se a gente levar em consideração que nós temos uma certa qualidade de frequência, de possibilidade de expressão de cada símbolo,
nem sempre a gente vai conseguir expressar o melhor lado do nosso mapa e das possibilidades, né? Vai depender sempre do que espiritualmente a pessoa se desenvolveu, né? Moralmente, como que vocês queiram chamar. E se a gente for levar em consideração a forma como o contexto, né? A importância da astrologia é sempre o contexto. Como está se encaminhando, provavelmente eu vejo muito mais ilusão dentro dessa proposta humanitária do que realmente um despertar espiritual, né? Como tem muitos astrólogos da linha moderna colocando por aí. Inclusive, eu vi uma série de textos repetitivos, eu acho até que é a inteligência artificial aí colocando, né? Enfim, que são sempre os mesmos textos e repaginado dos mesmos textos, é muito engraçado. Muito engraçado. Não sei se alguém já observou sobre isso, né? Mas é um outro tema, né, que tá aí. É um outro tema que tá aí. Bom, o Sol em Áries marca o começo da estação, né, do equinócio de primavera no hemisfério norte e de outono no hemisfério sul. É o romper da vida, da existência, né? Áries é um signo que ele trabalha justamente esse arder da existência, porque representa justamente o primeiro respirar, né? Quando o espírito encarna na matéria, então os pulmões ardem pelo ar, então é um ar de primavera. E falando em ar, né, bem lembrado, a gente vai ter Marte, Vênus e Saturno aqui em Aquário, né, signo de ar, e a gente vai ter o próprio ascendente em signo de ar, regendo também a 12, ele vai estar um signo bem grandão aqui, né? E Lua está a 29 graus de Libra, né? A Lua aqui, ela já está fora de curso, então é como se ela tivesse aérea, né? E se encaminhando para uma queda. Então, dentro desse símbolo, é como se o próprio povo e as próprias finanças, porque é o regente da casa 2, né? Estivessem mal aplicadas ou mal geridas ou muito confusas e ao mesmo tempo se encaminhando para um declínio, para uma dificuldade. O próprio povo pode ter essa sensação, né? O povo, eu digo a população no geral. A gente já vê essa inflação e as coisas acontecendo, né, de uma forma muito, muito espantosa. E, enfim, Aquário, Ar, né, Gêmeos, Libra, regem também as transmissões, né, as próprias comunicações, a vontade de se relacionar. Então, muitas pessoas podem aproveitar essa flexibilidade dentro da lei da queda, né, da necessidade do uso de máscaras, para, né, extrapolar nessa relação da questão das próprias relações sociais. Mas eu não sei não, porque a gente tem Vênus aqui, que é o dispositor da própria Lua, do próprio povo, né? Entre dois maléficos. Então, pode ser uma nova cepa, uma nova loucura aí, que sempre acontece, né? Parece uma sanfona, né? Tá todo mundo feliz, aí espreme todo mundo de novo. Todo mundo feliz, espreme todo mundo de novo, né? E vai pra lá, vem pra cá, né? Aquela coisa toda assim, né? De nós tentamos dizer o que a gente acha que vai ser bom para vocês, mas na verdade é uma coisa muito complicada para todo mundo, né? E, enfim, dentro desse princípio dela estar sitiada entre dois maléficos, é, é como se a expressão da harmonia ficasse limitada. E própria Vênus é também onde fica exaltada em peixes, né? E a gente tem essa concentração tão grande de signos em peixes, então é como se ficasse assim, oh meu Deus, me salve, por favor, alguém me socorra, né? Estou sitiado entre dois maléficos. O próprio Mercúrio, que é o regente do ascendente, indo buscar alguma salvação, um salvador, e é como se fosse realmente aquele líder de seita que manda todo mundo, né, dar um fim em si mesmo. E isso complica a situação, porque é como eu falei, poderia realmente ter alguma coisa muito boa de realmente encontrar uma conexão maior com Deus, mas a gente vê que as pessoas estão caminhando para uma ilusão muito mais do que para uma salvação, né? Dentro do meu ponto de vista, né? Claro, porque é, enfim, é bem complicado. E, enfim, Júpiter, ele não é só benéfico, ele é benéfico, mas quando ele está tão forte excessivamente, se encaminhando para uma conjunção com Netuno, que vai começar um outro ciclo, né? A gente vê esse potencial pisciano no topo. Então, pessoas perdidas, muita ilusão, muita confusão,
porque não tem o quê? Uma ordem, um rumo, tudo hoje é relativo. Ah, isso aqui é bonito. Não é relativo, depende, é o seu padrão. Ah, não, isso aqui faz mal. Ah, não, depende, isso aí é relativo. Ah, isso aqui não é certo, não. Não, não é certo para quem? É relativo. Então, essa questão de relativizar deixa as pessoas sem rumo, sem uma orientação. E isso complica, porque é como um rio que corre sem margem. Não tem margem, o rio seca, as pessoas perecem, né? Então, eu vejo que essa relação toda, desse despertar todo pisciano, é muito mais por esse caminho, tá? E é o que a gente vê na prática acontecendo, né? As pessoas não têm referência, fazem o que querem, e o importante é ser feliz, né? Com muitas aspas aqui, e isso acaba deixando elas infelizes, né? Porque na verdade, a felicidade é uma questão não do que você faz, mas de como você faz, de como você encara as coisas, né? É muito simples, né? A gente pode ficar feliz, às vezes, com um pôr do sol, um amanhecer, né? Um cantar de um passarinho, e pode ter dias que nada vai animar, nada, né? Então, é muito relativo. Isso sim é relativo ao ser, né? Ao que ele está como ele está olhando as questões, não o que ele está fazendo, entende? Mas voltando aqui, né? A gente precisa de margem, a gente precisa ter ordem. E é através da ordem que se encontra uma liberdade, que é o que a astrologia fala. Que quando a gente conhece a ordem das coisas, a ordem do universo, a gente encontra a liberdade para vencer esses obstáculos, né? Observar e não cair na bola de neve. Então, como é que a gente vai fazer para não cair nessa bola de neve, né? Que vai ser esse ano. Para não cair nessa bola de neve, o que eu vejo de solução é essa relação de fé, sim, mas uma fé regrada, uma fé realmente de casa nove, né? Num contato com algo superior, mas ao mesmo tempo não deixar tudo nas mãos disso. Trabalhar também, porque Ares fala justamente do trabalho. Do trabalho eu digo não como Capricórnio, que quer produzir, produzir, produzir. Ares, ele defende a honra e a moralidade daquilo que ele acredita. Então, é mais ou menos por aí, né? Eu coloquei uma frase que ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Né? Então, eu vejo que é mais ou menos por aí esse próximo ano, né? Enfatizando aqui que provavelmente talvez tenham dívidas, tenha uma dificuldade de regulação financeira, né? Toda vez que a Lua rege a casa 2, a gente tem essas oscilações, e pode ser que surjam novos partidos políticos, associações malucas. É, Outro tema complicado é essa relação com crianças, né? Porque Marte também está regendo a casa 5, e ele está na casa 8, né? Ele está sendo dominado pelo regente da 8, né, dando dignidade para ele. E assuntos de casa 8 é assunto de morte, de prejuízo, de perda. Se a gente for olhar um pouquinho pelo viés da lua negra também, que está cravada no ascendente, eu utilizo alguns elementos da astrologia mais recente, mais contemporânea, moderna, né? E que eu vejo funcionalidade. E aí é complicado, porque são temas, assim, bem tristes, né? Então, cuidem dos filhos de vocês. O importante é o olhar, né? Eu vejo você. Trabalhar uma relação do que a criança está precisando e não o que ela quer, né? Então, se a criança precisa de atenção, ou de limites, ou de responsabilidades, de amor, de carinho, de afeto, né? Então, isso é muito importante, porque quando a criança é vista, ela não está à margem, porque os que estão à margem, geralmente, é o que estão indo procurar um outro local de pertencimento. Então, quando a criança é vista, ela está inserida e ela pertence ao local. Se ela pertence ao local, é uma proteção. Assim como o nome é uma proteção, assim como o batismo é uma proteção maior ainda, né? Eu já falei muito da importância do batismo.
e a gente já está falando da religião, então batizem as suas crianças, né? Ensinem sobre coisas boas, instruam ela dentro de uma moralidade, né? Dentro de uma proteção também espiritual, porque agora não só a Amanda astróloga, mas a Amanda que sente as coisas falando, a gente não está só numa relação humana, tá? A gente está numa relação muito mais ampla acontecendo. Então, são sempre compensações, são sempre briga de poderes, agendas aí de anos, né? Acontecendo, agendas eu digo de necessidade de cumprir tarefas, metas, né? E dentro disso, como eu falo, é algo muito maior também espiritual acontecendo, é uma briga no nível espiritual. Por isso que é importante uma proteção também espiritual, também religiosa e verdadeira, né? Não é só a, aquela religião nova que vai surgir, tem muitas religiões novas que vão surgir, supostos salvadores que vão surgir, é algo mais rente, mais reto, tradicional, específico, né? Que já foi comprovada a funcionalidade através de milênios. Então, tudo isso é fundamental. E cuidado com falsos líderes, cuidado que provavelmente até dentro da própria Igreja Católica tradicional vão ter mudanças aí que talvez não sejam tão favoráveis para o próprio povo, né? Então, talvez a gente precise retomar algo mais arcaico para a celebração. Enfim, são alguns pontos aí de cautela. Lembrando também que depende do mapa individual, tá? Não digo que todo mundo vai sofrer, todo mundo vai cair nisso, não. Depende do mapa de cada um, das progressões, da revolução solar, lunar, das fidárias, da junção de tudo isso, da interpretação de tudo isso. Esse próprio mapa, né? A gente pode comparar ele com o mapa do Brasil e com o mapa progredido do Brasil. E assim como uma empresa onde eu analiso vários mapas, né? Eu vou analisar a inauguração da empresa, se ela mudou de nome é uma reinauguração, se ela mudou de dono é uma outra mudança, né? Então, eu pego todas essas datas para trazer uma explicação para o dono dessa empresa que é a minha ajuda. Da mesma forma, um país, ele tem várias datas, né? A gente vai ter data de assinação, de descoberta, de assinatura de documentos, de mudança, né? De independência, enfim. Mas é importante a gente ter esses mapas progredidos, para a gente ter uma ideia melhor do que vai acontecer. A própria Revolução Solar do Brasil, né? Enfim. E eu dei uma comparada rápida, não vou entrar em tantos detalhes para o vídeo não ficar tão longo, mas tem algumas semelhanças com tudo isso que eu estou falando, né? Essa questão de ciladas de comunicação, ocultação de coisas, necessidade de algo mais rente, mais tradicional, dificuldades que nem mesmo o próprio líder do país talvez consiga resolver, porque são questões de... outro ponto. Casa 9, Júpiter não significa só religião e estudos superiores, tá? Mas também todo contato com o exterior, culturas estrangeiras. Então, isso pode significar ou um baixar das fronteiras, ou mais viagens, ou mais misturas de globalização, de culturas, ou mais mistura com assuntos de outros países, enfim, né, palpites. Essa própria relação de querer destruir o governo presidencial para algo mais único, né, governo único, que é dessa tal agenda, né, a gente também tem, e é o que tem se encaminhado os passos da astrologia, porque tanto Aquário quanto Peixes trazem essa relação de unificação, né, dentro daquela aparente liberdade, como eu estive falando, onde tudo parece fácil e acessível, mas de repente a gente não tem mais DVDs, né? Então, nem mais CDs, então para a gente ter aquele filme e aquela música depende da plataforma que a gente tem que assinar, né? Se vai estar disponível ou não, está cada vez mais complicado.
É muito incrível isso, né? Se a gente não tem internet, não tem nada. E aí, acabou a internet, e agora? Você quer ver um filme? Coloca o DVD ali, né? Vai ler aquele livro que você gosta. Né? Os livros impressos, que estão cada vez mais escassos. Enfim, são só pontos para as pessoas pensarem, né? De quanto que a gente acaba dentro dessa aparente facilidade, mas refém dela, né? E, bom, pessoal, não querendo desanimar vocês, porque eu falei, como eu disse, depende muito do mapa individual de cada um. Pode ter gente que vai lucrar muito com isso, que vai ter muita facilidade com isso, que vai encontrar recursos para sobreviver através das dificuldades, né? Eu tive esses últimos anos assim muito bons na minha vida e eu agradeço muito a Deus porque, claro, né, eu brinquei nos stories que os trânsitos em cima do meu mapa estão quase como um campo minado, né? Mas são muitas oportunidades de amadurecimento e muitas bênçãos acontecendo também ao mesmo tempo que as dificuldades. E as dificuldades, por incrível que pareça, não tem nada a ver com os eventos mundiais, né? Com as relações econômicas, né? Então, graças a Deus, eu tenho encontrado recursos para superar as dificuldades que têm relação com o meu campo individual e não com o cenário global. Então, pensem sempre nisso. Observem e vejam o que pode ser feito, o que não pode, e procure ser mais flexível, que é o mesmo ponto do retorno de Saturno, né? De quando coisas difíceis acontecem. Sempre tem relação com como você vai encarar as coisas e como você vai superar os desafios, e não propriamente com o desafio em si, né? Quando a gente se dispõe a se transformar, a mudar, a melhorar, a gente tem mais oportunidades boas, né? Então é isso, temas difíceis, temas, né, de fins, coisas assim até que eu não posso falar exatamente as palavras aqui, mas os recados e os conselhos foram dados. Se vocês tiverem mais dúvidas, comentem aqui. Essa foi uma análise assim mais por cima, mais geral, de coisas que estão bem evidentes, tá? Eu passo mais detalhes para os alunos, né? E meu marido que também adora acompanhar, né? Ele fica todo ansioso quando eu trago uma análise nova. Se tiverem mais dúvidas, coloquem aqui nos comentários, outros pontos observados aqui no mapa também, tá? Coisas que vocês acham que vão acontecer, temas, assuntos que podem surgir também, né? E é isso. Acompanhem mais vídeos aqui do canal, né? Curtam, comentem, compartilhem. Esse clichê de sempre que é muito bom, né? Para ajudar eu a monetizar, ganhar dinheirinhos, né? Se quem quiser consulta também é só mandar mensagem que eu atendo. Sou melhor em mapa natal empresarial do que mundial, astrologia mundial não dá uma dor de cabeça, mas a gente se vira, que o simbolismo é o mesmo. Enfim, até a próxima!